Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, e não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, nosso Pai infinitamente bondoso, amoroso, e que nos concede por justiça constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa melhoria. E por isso nós agradecemos e precisamos agradecer, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos mais uma vez, planeta Terra, belíssima escola para o nosso aprendizado, belíssimo educandário para todas as almas. Agradecemos a Jesus de Nazaré, que também por misericórdia de Deus nos encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada terrena, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta sala virtual e em outras salas virtuais, centros espíritas virtuais, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. Esta parceria belíssima que nos rendeu tantos livros, tantas informações, um manancial inesgotável que nós temos à nossa disposição. E hoje trouxemos para os nossos estudos, as nossas reflexões, o capítulo de número 39, que tem como título No Auxílio a Todos. Então aqui Emmanuel nos traz informações sobre esta necessidade de trabalharmos constantemente em auxílio de todos, não só em auxílio nosso ou em auxílio a alguns companheiros de jornada. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez a nossa leitura costumeira de mais um capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli. E também a mensagem é a de número 39, o capítulo de número 39, que tem como título Não Desistas de Ti. Então aqui, Irmão José nos traz informações acerca desta perseverança. E Jesus nos chamou a atenção sobre esta necessidade de perseverar constantemente, porque aquele que perseverar até o fim, sem sombra de dúvida, que receberá a coroa da vitória. Então aqui, Irmão José nos diz o seguinte: por mais tenhas fracassado em tuas reiteradas tentativas de renovação íntima, não desistas de ti. Então aqui ele nos chama a atenção que por mais que fracassemos, não podemos jamais desistir de nós, mesmo que todos à nossa volta, mesmo que todos que se encontram conosco em caminhada, mesmo que todo o mundo desista de nós, desista de você, desista de cada um de nós, mesmo que todos desistam, mas a única pessoa que jamais poderá desistir de você é você mesma.
E aí ele acrescenta dizendo: se hoje tornastes a cair, refaz os teus propósitos de não caíres amanhã outra vez. Então, se hoje nós caímos, não fiquemos deitado, lamentando, ou caído, lamentando à beira do caminho, mas que possamos refazer os nossos propósitos, os nossos passos e seguirmos adiante com aquele intuito, com aquele esforço constante de amanhã não voltarmos a cometer o mesmo ou os mesmos equívocos. E aí ele diz ainda: fazendo o bem, na medida de tuas forças e possibilidades, resiste à definitiva influência do mal em tua vida. Então nós iremos desistir, nós iremos apresentar esta resistência constante em relação ao mal na nossa vida, ou seja, adquirirmos uma defesa contra o mal na nossa vida, exatamente praticando o bem. Então ele diz: resiste à definitiva influência do mal em tua vida. Então nós iremos construir esta resistência exatamente praticando o bem. Não existe um outro caminho, porque fora da caridade não há salvação. E ainda ele diz: ainda que seja os passos extremamente vagarosos, não deixes de caminhar para frente, mesmo que seja lentamente, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, mesmo que seja 1 milímetro por dia, não podemos deixar de caminhar, mesmo que seja com passos vacilantes, mesmo que seja vagarosamente, é preciso caminhar sempre para a frente e para o alto. Não te acomodes, ainda nos diz irmão José, não te acomodes na imperfeição, mas também não queiras transpô-la de um salto. Então aqui ele nos chama a atenção para duas situações, que nós não podemos nos acomodar na imperfeição e também não queiramos sair desta condição de imperfeição de um salto, de uma única vez, porque não iremos conseguir. Tem que ser pouco a pouco. E aí ele encerra dizendo: situado na escuridão do abismo mais profundo, não te desanime a distância incomensurável que te separa do brilho das estrelas. Então não seja para nós, conforme ele diz aqui, um desânimo, esta distância enorme que nos separa entre você e uns espíritos altamente iluminados, aqueles que já conseguiram fazer esta caminhada e chegar a uma condição de angelitude, porque um dia todo espinho há de ser flor. Então aqui ele encerra dizendo que todo espinho um dia, todo espinheiro, um dia irá aparecer ali flores também. Então fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 39 do livro Palavras de Vida Eterna, o título do capítulo: No Auxílio de Todos, ou No Auxílio a Todos. E ele traz como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira epístola ao seu discípulo amado Timóteo, o capítulo 2, versículo 2, quando Paulo disse o seguinte: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então aqui Paulo está chamando a atenção a Timóteo e a todos nós que precisamos auxiliar, nem que seja através das nossas preces, nós precisamos orar por aqueles que estão na administração, por aqueles que estão no poder, para aqueles que estão na condição de eminência, porque eles necessitam
das nossas boas vibrações. Qual foi o dia que nós fizemos uma oração, uma prece verdadeira, uma prece sentida por algum dos nossos administradores, por um vereador, pelo prefeito da nossa cidade, pelo governador do nosso estado, por um deputado estadual, federal ou senador, ou pelo presidente da República? Então aqui ele nos chama a atenção para isto e sobre isto. E Emmanuel vem em nosso auxílio esclarecendo estas palavras de Paulo da seguinte maneira, que comumente em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Então aqui ele nos fala que nós lembramos nas nossas preces dos nossos irmãos menos felizes aqui no mundo. E aí ele diz que nós, nestes momentos de preces, nós nos apiedamos apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Isto também, via de regra, nós lembramos em nossas preces, nos apiedamos por aqueles que se encontram enfermos e desesperados. E aí ele diz que oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Isto nós também já conseguimos fazer via de regra. E ainda ele diz, entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade. Então aqui ele fala sobre aquela necessidade, e que Paulo lembrou a Timóteo, a necessidade que temos de lembrar em levar este socorro espiritual por meio da prece àqueles nossos irmãos que suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo todos estes companheiros, irmãos nossos de jornada, que estão provisoriamente na detenção de um poder, de um comando, que estão dirigindo, que estão orientando, esclarecendo e instruindo. Todos eles necessitam de auxílio, de socorro espiritual. E aí ele diz o seguinte, que esses nossos irmãos que estão com autoridade ou que estão em eminência de autoridade, no comando, dirigindo, orientando, instruindo, são eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muita vez se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Então aqui ele nos chama a atenção que esses nossos companheiros, esses nossos irmãos, que são conduzidos à eminência do poder, da fortuna, da administração, da liderança, são eles, sem sombra de dúvida, tentados constantemente, são eles constantemente levados àquelas condições de padecimento e de vicissitudes, e que se eles não tiverem um amparo, um socorro espiritual, eles podem chegar àquela condição de lamentável sofrimento, levar lamentáveis sofrimentos às coletividades que eles dirigem. E aí ele diz o seguinte, que a afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas
que se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Então, ao longo da nossa história, mais antiga e mais recente e na atualidade, quantos companheiros nossos que se encontram nesta condição de pastores dementados, de administradores públicos dementados, que não estão cumprindo corretamente com os seus deveres, com seus próprios deveres, devido a perturbações aflitivas, e que levam também, e que estão levando estas perturbações aflitivas aos seus companheiros de jornada, seus irmãos de jornada, que estão na condição de administrados. Então aqui ele nos fala, criando calamidades morais e moléstias, devido ao seu comportamento, ou seus comportamentos equivocados, atormentando e atrasando a evolução. E aí ele diz, por último, para encerrar estas belíssimas reflexões: não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem. Não podemos lembrar simplesmente daqueles que são dirigidos, mas precisamos levar por meio da prece o amparo, o socorro, a assistência espiritual àqueles que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base da segurança em nosso caminho. Então aqui ele nos fala sobre esta compaixão, esta simpatia. Nós precisamos levar estas vibrações de simpatia, de compaixão, para estes nossos companheiros que estão administrando os nossos municípios, que estão administrando o condomínio onde você mora, se você mora em condomínios residenciais, para aqueles que estão na direção do nosso estado, para aqueles que estão na direção do nosso país, independentemente do local onde nós nos encontramos hoje, aqui no planeta Terra. Nós precisamos viver sem sombra de dúvida, este sadio exemplo da verdadeira caridade, este verdadeiro exemplo de honestidade, porque de honestidade todos nós precisamos, e precisamos agir com honestidade. E precisamos, sem sombra de dúvida, levar essa base de segurança espiritual a todos os companheiros de jornada. Porque nós precisamos, conforme nós sabemos hoje, nós precisamos orar por todos aqueles que choram, mas não só por eles. E, acima de tudo, nós precisamos orar por aqueles que fazem chorar, porque aqueles que fazem chorar são mais doentes, são mais necessitados do que aqueles que estão chorando. Nós precisamos orar por todos aqueles que sofrem, mas acima de tudo nós precisamos lembrar de incluir em nossas preces aqueles que fazem sofrer. Nós precisamos orar por aqueles aflitos, mas precisamos lembrar também de orar por todos aqueles que causam aflições. Nós precisamos orar por aqueles que estão doentes, mas não podemos esquecer de todos aqueles, de incluir nas nossas orações todos aqueles que provocam as doenças. Nós precisamos orar, como Emmanuel já disse, pelos administrandos ou pelos administradores, não esquecendo, sem sombra de dúvida, de incluir aqueles que são administrados. Nós precisamos orar por aqueles que estão sofrendo injustiça, mas não esquecendo de incluir em nossas preces todos aqueles que cometem injustiças. Nós precisamos orar por todos aqueles que se encontram perturbados, mas não nos esquecendo também daqueles que causam a perturbação
principalmente a perturbação coletiva, a perturbação pública. Nós precisamos orar por todos aqueles que se encontram na condição de perseguidos, mas não podemos nos esquecer de incluir em nossas preces todos aqueles que causam ou que provocam a perseguição. Que possamos, meus irmãos, nos comportarmos desta forma, que possamos nos esforçar em colocar em prática os ensinamentos de Jesus em nossa vida, fazendo ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro ou que os outros nos fizessem. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos juntos, estudando o Evangelho do Cristo. Paz aos nossos corações e Jesus conosco sempre em nossa caminhada. Até breve, meus irmãos e irmãs.